deputado Coronel Hélio, tendo em vista que a pessoa que vai fazer uso da palavra, que é o senhor Aloísio Roberto da Silva, presidente da Federação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, foi indicado pelo deputado Coronel Hélio. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Por favor, aumenta um pouquinho o tom desse microfone. Está um pouquinho baixo. Obrigado, tá? Obrigado aí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados que estão presentes aqui no plenário e também de forma híbrida online, servidores da Assembleia Legislativa, nossa querida comunidade capixaba, é com muito orgulho que hoje nós recebemos o senhor Aloísio para iniciar a palavra, falar sobre a federação que realmente tem organizado os conselhos comunitários de segurança pública no Estado do Espírito Santo e tem dado uma nova dinâmica nas reuniões, na identificação de demandas, no desencaminhamento também das necessidades. Coronel Sandro, aqui também conosco, muito obrigado pela presença, vocês vão dividir o tempo. Então, aqui nós estamos presidindo nessa oportunidade, essa sessão, em razão de nós termos indicado os senhores para falar dessa importante instituição. Então, nós gostaríamos que os senhores ficassem bastante à vontade, falar para a sociedade capixaba, para os outros deputados que estão nos assistindo e ouvindo, sobre o que tem sido feito, como vocês pegaram, obviamente, quais são as dificuldades e o que o poder público pode entrar, pode apoiar, juntamente com vocês, sociedade civil organizada, para nós termos realmente avanços significativos na federação, tá ok? Muito obrigado aí, fica à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, em segundo, agradecer ao Coronel Wellington, que abriu essas portas para nós, que é muito importante nesse momento a federação estar aqui presente para poder falar um pouquinho sobre o que é a instituição. Gostaria também, Coronel, de agradecer pelo projeto de lei que o senhor encaminhou, que se transformou em um decreto-lei, transformando a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo em utilidade pública. Somos muito gratos a isso e gostaríamos também de agradecer toda a interação que o senhor tem com a federação, que nos proporciona grandes oportunidades da gente estar dialogando com o seu mandato, com a sua pessoa. Somos muito gratos a isso. E a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado do Espírito Santo fica muito honrada com a sua dedicação, a sua colaboração conosco. Estamos aqui hoje para agradecer e também gostaria de compartilhar esse momento com o Coronel Sandro Roberto Campos, que é o nosso vice-presidente, que tem formalizado uma apresentação para melhor mostrar o que é a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado do Espírito Santo. Coronel Campos, por gentileza, passo a palavra ao senhor. Um bom dia a todos e todas. Gostaria inicialmente de saudar o Coronel Wellington, saudar o deputado também Danilo Baiense e agradecer muito essa oportunidade. Tá? Bom, estamos então com hoje a incumbência de estarmos fazendo a apresentação da nossa Federação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, que, antes de mais nada, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Foi fundada no dia 8 de junho do ano de 2021 e vamos estar aqui fazendo aqui uma síntese, né? Procurando explanar para todos os senhores e senhoras as principais atividades, os principais desafios, né, as nossas expectativas também. Tá? Então vamos em frente. Primeiramente nós temos aqui uma linha temporal, né? Essa linha do tempo ela apresenta aqui os principais pontos da nossa trajetória até chegarmos à federação propriamente dita. Né? Inicialmente, em 1985, na gestão do governo Gerson Camata, ele baixa o decreto estadual 271, do dia 13 de novembro de 1985, que cria os Conselhos Comunitários de Segurança Pública no Estado do Espírito Santo.
Entretanto, em razão da época, né, esse trabalho ele não ganhou uma consistência devida. Depois veio as nossas constituições federais de 1988 e 1989, que trouxeram dispositivos legais com muitos bons impactos no sentido da aproximação da sociedade civil na construção da sua própria cidadania, fortalecimento do terceiro setor. Então, nós temos dispositivos ali muito importantes em ambas as constituições, tanto em nível federal como também em nível de Estado, né? Na década de 90, ela foi marcada, né, aqui no Estado do Espírito Santo, através da Polícia Interativa. Mais precisamente, no ano de 1994, então, o capitão Júlio César Costa, hoje coronel aposentado da nossa instituição, da Polícia Militar do Espírito Santo, da qual estou na reserva, né, veio com a Polícia Interativa, uma ferramenta de aproximação há 6 anos da Constituição Federal, então tudo ainda muito novo. Então houve uma instituição antes de 1994 e houve depois uma outra instituição pós-1994, com todo esse processo de aproximação com a sociedade civil organizada, né? 1999, nós chegamos aí a 114 notícias de conselhos comunitários de segurança pública criados. O primeiro criado em 1994 no município de Iguaçuí. E depois disso houve uma expansão na quantidade desses espaços. O que é um conselho comunitário ou interativo de segurança pública? São espaços de discussão onde a sociedade e o poder público se reúnem para discutirem as temáticas relacionadas à questão da segurança pública, né, numa mentalidade mais abrangente, as questões de ordem pública, porque a segurança pública ela não é uma terminologia solitária. 1999, como eu falei, chega-se a uma quantidade de 114 conselhos, né, observando aí um boom nesse trabalho, né, uma explosão. E dentro dos anos de 2000 a 2015, nós tivemos um retrocesso, uma redução, né, drástica nessa quantidade de conselhos comunitários de segurança pública, né? E aí nós viemos tentar retomar esse trabalho em 2021 com a fundação da nossa Federação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, que já teve a sua gestão de 2021 até 2025, e depois nós estamos na nossa segunda gestão de 2025 a 2029. Como principais desafios, percebam, nós temos aqui 114 conselhos comunitários de segurança pública no ano de 1999 e exatamente no atual ano nós estamos aqui com uma quantidade de 8 conselhos. Então nós tivemos uma redução drástica na ordem de 93%, né, uma redução bastante considerável, diga-se de passagem. Estamos aqui hoje com 7% da quantidade total de conselhos que chegamos à época, no final da década de 90. Então, os impactos foram extremamente nocivos, dificultosos, e que nós tivemos, né, estamos hoje com essa, não vamos dizer incumbência, mas essa estimativa de tentarmos fazer frente a esse processo, né? Então, para resumir, as nossas dificuldades, os nossos desafios estão centrados em 3 grandes eixos, Coronel Wellington e deputado Danilo. A sustentabilidade desses espaços, ou seja, os conselhos precisam se sustentar financeiramente, precisam se sustentar em termos de orientação, em termos de capacitação, e também o isolamento institucional, porque muitos conselhos foram criados, ou seja, não adianta você criar um conselho, registrar em cartório, ter um CNPJ e não ter a capacidade de se comunicar interinstitucionalmente, né? Resumindo aqui os 3 principais pontos de desafio. São vários, mas aqui nós fizemos esse recorte simplificativo. Na sequência, as nossas principais atividades, estou tentando avançar aqui e não estou conseguindo. Se alguém puder avançar manualmente para mim aí na cabine.
As nossas principais atividades da nossa gestão. Vamos lá. Primeiramente, nós elaboramos o nosso planejamento estratégico, que já foi aprovado em Assembleia Geral, para a nossa gestão 2025, 2029, né, onde se encontram aqui as nossas ações, as nossas metas. Em seguida, um ponto de muita atenção que eu gostaria de pedir, senhores, foi a criação de uma diretriz de parametrização territorial. De que maneira que os conselhos comunitários de segurança pública seriam distribuídos no Estado? Então, nós criamos parâmetros, formatamos uma diretriz de parametrização territorial, posicionando esses conselhos no Estado, distribuindo melhor esses conselhos no Estado. Estamos também com um projeto de lei, senhores, em andamento, foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, objetivando o fortalecimento da Federação e dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Então, esse projeto de lei está na Secretaria de Segurança Pública, com a possibilidade de tramitar via governo e chegar aqui na Casa de Leis. Então, é uma grande atividade que nós vamos ter aí de futuro. Estamos com intercâmbios internacionais e nacionais, com trocas de experiências. Já iniciamos com Moçambique, estamos com diálogos com o pessoal dos Conselhos Comunitários de Segurança de lá e com a Associação Projeto Cidadão. Tá? Fizemos também o nosso guia prático dos Conselhos Comunitários, com um rol de orientações às pessoas que estão desenvolvendo atividades nesses espaços, se reunindo com instituições do poder público de uma forma geral. Também estamos com o nosso projeto de capacitação, que foi apresentado no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a ESESP e também com o Instituto João dos Santos Neves. O objetivo dessa capacitação: criar uma plataforma online contínua, de maneira que profissionais de segurança pública, que integrantes de conselhos comunitários de segurança pública tenham uma plataforma para entender o que é o Conselho Comunitário de Segurança Pública, quais são as suas funções, quais são os seus desafios, né, as questões alusivas à captação de recursos públicos, prestações de contas, emprego desses recursos, dentre outros aspectos. Tivemos também um trabalho de criar uma presença digital fortalecida na nossa federação, com a criação do nosso site no canal do YouTube, onde nós temos ali uma quantidade muito bacana de informações já divulgadas. E estamos com visitas técnicas programadas para esse segundo semestre, junto aos nossos conselhos comunitários de segurança pública, em atuação do nosso Estado do Espírito Santo. Como perspectivas futuras, estamos centrados em 4 grandes eixos. O primeiro deles, a captação de recursos. Importante frisar que hoje nós temos aqui uma grande necessidade de captar recursos. Entretanto, antes de captar recursos, nós temos que ter uma preocupação em saber para que esses recursos vão ser empregados, como empregar de maneira honesta, proba, enfim. São pontos aí de bastante relevância. Diálogo interinstitucional qualificado, entendendo que segurança pública ela vai muito mais além do que as questões de polícia. Precisamos trabalhar de maneira intersetorial e interdisciplinar. Projetos de investimento e custeio, principalmente custeio, porque esses espaços precisam ser sustentáveis, precisam estar se custeando. Muitos desses espaços, eles caíram, eles pararam de funcionar. E os encontros anuais e intercâmbios. Então, é importante, mais para frente, a gente começar a sedimentar um processo de trocas de experiências entre os integrantes dos conselhos através de encontros anuais. Projetamos, no próximo slide que está se apresentando, projetamos, senhores, através da nossa diretriz de parametrização territorial, uma quantidade de 110 conselhos comunitários de segurança pública para o Estado do Espírito Santo, conforme nós frisamos. Hoje estamos com 8 conselhos e desses 8, muitos estão em funcionamento extremamente precários. Se a gente for perceber, talvez hoje um conselho que esteja funcionando de uma maneira bem mais ampla é o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Linhares, o Conselho Interativo de Segurança Pública de Linhares, o CONSEL, que já está com 30 anos de existência e funcionando ininterruptamente. E aqui nós parabenizamos toda a diretoria do CONSEL nesse sentido.
Então, nós temos hoje 8 conselhos e estamos com um déficit de 102 conselhos. Esses espaços não vão ser construídos na noite para o dia e nós entendemos que esse processo ele se dá de médio e longo prazo. Estamos já nos encaminhando para o final da minha fala. Então, o nosso pensamento é um pensamento de longo prazo. Senhores deputados, nós não estamos com pressa, o nosso pensamento é um pensamento que precisamos construir um passo de cada vez, centrado na continuidade das ações, no apoio interinstitucional, entendendo que ninguém faz absolutamente nada sozinhos, né? E também pensando numa expansão sustentável. A imagem, por si só, ela já fala muita coisa, né? Se nós plantarmos uma semente hoje, quarta-feira, quinta-feira, nós não vamos ter uma árvore já com folhas, frutos, flores, sedimentada. Não, isso vai levar um tempo. E possivelmente em razão dessa época em que tudo está muito automatizado, nós estamos muito, talvez, mal acostumados com redes sociais, em que parece que num toque de dedos resolvemos problemas, né? Só que a vida, o mundo real, não funciona dentro dessa lógica. Bom, finalizando então a minha fala, aqui é o QR Code, caso queiram apontar aí os smartphones de vocês para lá, vocês vão ter acesso diretamente no site institucional da nossa federação, onde encontram-se ali uma quantidade muito relevante de informações, o nosso canal do YouTube, os nossos documentos institucionais, as nossas certidões negativas da nossa organização da sociedade civil, que estão rigorosamente em dia, né? E mais uma vez, reafirmando, o nosso objetivo é um objetivo de longo prazo. Se dentre esses 102 conselhos que precisam ser criados, a gente conseguir criar um que seja, mas que esse conselho esteja firme nos seus propósitos e sólido, né, dentro daquilo que se pretende caminhar, nós já tivemos aqui um grande avanço, tá? Então, mais uma vez, deputado Coronel Wellington, deputado Danilo Baiense, agradecemos muito a oportunidade de nós estarmos aqui. Há muito a ser dito ainda, porque falar em Conselho Comunitário de Segurança Pública é falar de uma visão, como eu já mencionei, para muito além da polícia. Muitas vezes a sociedade pensa que a segurança pública é a arma apreendida, a droga apreendida, o indivíduo detido, os veículos recuperados, só que a gente tem que se perguntar, o que está dando causa a isso aí? Quais são as causas de toda essa criminalidade? De que maneira que a sociedade ela pode participar? A nossa máxima na Constituição Federal diz lá no caput do artigo 144, segurança pública é dever do Estado, só que tem uma vírgula, né? Direito e responsabilidade de todos. Essa palavra responsabilidade se chama dever. É dever nosso também participar, né? Participar na construção desse processo. E no 124, parágrafo único da nossa Constituição do Estado do Espírito Santo, fala que fica assegurada, né, a sociedade, a participação, né, na formulação das políticas públicas de segurança. Então, nós temos muitos dispositivos legais no âmbito nacional, no âmbito internacional, que permite, sim, né, a participação da sociedade nesse processo. É uma longa caminhada, tá? E há muito a ser dito aqui, viu, Coronel Wellington, deputado Danilo, muito mesmo mais a ser dito, mas fizemos essa síntese e, mais uma vez, agradecemos muito a oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Coronel Sandro. Obrigado ao senhor Aloísio. Com certeza o trabalho de vocês está fazendo a diferença para o Espírito Santo. O entendimento antigo era que o Conselho de Segurança, ele tinha que substituir as instituições. O Conselho, os membros, teriam que ser policiais civis, eles teriam que investigar, levar informação, teria que ser o comandante do destacamento, tem que ser o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, não é? A gente tinha essa imagem antigamente, o cara é presidente do conselho, os integrantes do conselho, fala com ele que ele vai resolver. E com essa nova visão, eu tenho certeza que são identificadas as demandas, as dificuldades, levadas essas demandas de uma forma organizada ao poder público.
e o poder público que hoje está tentando se afastar. Haja vista a quantidade de guardas privados no Brasil, quais que são em números iguais ou maiores do que as próprias instituições, polícias militares, polícias civis, porque o governo tende a se afastar do que gera gasto para ele, para mim é investimento, e abrir a oportunidade à iniciativa privada. E quando os senhores doam a vida de vocês, porque o tempo é a vida, o tempo de vocês é a vida, e não em prol de uma causa individual que é de vocês, uma causa coletiva que é de todos nós, que faz a diferença nos 78 municípios capixabas, identificando demandas que o poder público não tem como chegar naquela demanda, e vocês conseguem, com os tentáculos, comunicação, interação, junto à comunidade, identificar aquelas demandas que vai fazer diferença, dentro de cada região, dentro de cada peculiaridade, porque a forma de fazer um policiamento na região norte é diferente daqui da região da Grande Vitória, diferente da região serrana e região sul. Haja vista até que a própria Operação Safra, que é a Operação Colheita hoje, nós tivemos a oportunidade de estar pensando ela em 2000, no ano de 2000, iniciando um projeto em que hoje é um projeto de Estado. A Operação Colheita hoje é um projeto de Estado, de governo, e a gente precisa perenizar as boas práticas para que o cidadão que paga seus impostos, que tem direito a ter segurança, saúde, educação e assim outras políticas públicas de forma transversal, ela seja atendida. É isso que vocês fazem, organizam, porque as pessoas no seu dia a dia, na correria das suas atividades, elas acabam que esperando muito, tendo uma expectativa muito grande das instituições, as instituições com muitas demandas também, e esse link entre o poder público, entre o terceiro setor, entre a sociedade, muitas vezes não é feito. Essa argamassa aí justamente são os conselhos, a federação dos conselhos, muito bem liderada por vocês e por todos os outros que fazem parte. Parabéns, e eu gostaria também de parabenizar pelo aniversário do bairro Jardim Camburi, que aconteceu recentemente. Ninguém falou disso aqui, mas eu aguardei justamente esse momento, que vocês são moradores de lá, representam o bairro Jardim Camburi, então parabéns a todos os moradores. Eu vou fazer a questão agora, senhor presidente, convidar até a Vossa Excelência, a gente entregar uma minuta de uma lei em que e foi aprovada aqui pelo plenário, por isso que eu agradeço a todos os senhores e senhoras deputados, a lei estadual número 12.681 de 2025, e cria o Dia Estadual do Conselheiro Comunitário de Segurança, a ser comemorado sempre no dia 30 de agosto, justamente por sugestão dos senhores que compõem a Federação dos Conselhos de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência eu não sei se eu vou devolver ou se eu vou... Sim, deputado Coronel Hélito. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Se o senhor quiser fazer a entrega agora, pode ficar à vontade. Eu quero parabenizar aí o senhor Aloysio Roberto da Silva, também o coronel Sandro, pela luta que estão aí empenhados no fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. O próximo convidado é a senhora Elizabeth Mutes Nascimento, para